Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Dose Diária. Aqui é a Josi Vidal, do Redesenhe Sua Vida. Se você não me acompanha ainda no Instagram, corre lá, jo.vidal, Redesenhe Sua Vida. E nesse episódio, eu quero trazer uma pergunta. Vamos lá, e se a resposta que você tanto busca já estivesse dentro de você? Hoje de manhã eu estava fazendo meu ritual de pegar um decreto de luz, né? Um dos meus 108 decretos de luz. Eu sorteio pegar o meu japamala, pegar o meu fone, coloco um hertz e aí eu faço 108 vezes, eu repito 108 vezes uma frase. E a frase que eu repeti hoje, que me trouxe essa inspiração para criar esse episódio, foi: eu sou o canal da intuição pura e verdadeira. Vou repetir para você assimilar aí. Eu sou o canal da intuição pura e verdadeira. Então, a pergunta que eu quero te fazer é: e se a resposta que você tanto busca já estivesse dentro de você e você conseguisse escutar de forma pura e verdadeira? Então, esse decreto de hoje, ele não é sobre ter intuição, é sobre permitir acessar. A gente sabe que existe a nossa intuição, que nós temos intuição, mas eu quero te fazer uma pergunta muito honesta. Você escuta a sua intuição? Você percebe o que a intuição fala? Ou talvez você confunde a sua intuição com medo? Então, a maioria das pessoas está tão desconectada da intuição porque ela está desregulada. Então, a mente acelerada, o corpo com tensão, o excesso de informação externa. E aí, aqui a gente pode abrir um parênteses, né? Pessoas vomitando as crenças delas em cima de você. Então, muitas vezes além de você ter que dar conta das suas crenças, além de você ter que dar conta das crenças herdadas da sua família, dos padrões, né, que a família repete, você tem que dar conta das crenças que as pessoas derrubam em você todos os dias. Porque você fala uma coisa e alguém te responde com uma crença. Então, todo esse excesso de informação externa, né, te deixa num estado aonde a sua intuição até fala, mas você não escuta. Agora, olha o que acontece quando você começa a repetir esse tipo de decreto, né? Esse decreto em específico. Eu sou o canal da intuição pura e verdadeira. Em termos de neurociência, a intuição ela está ligada à integração entre corpo e cérebro, né? Lembra que eu falo para vocês, nós somos 3 pilares: corpo, mente e alma. Então, a intuição, ela faz essa integração. Na minha percepção, a intuição vem da alma. E aqui, então, pode ser alma, ou você pode espírito, consciência, como você quiser chamar, tá? Eu chamo alma mesmo, mas, né, fica a seu critério. E aí nós temos corpo e cérebro. Então, a intuição, ela conecta os 3 elementos, né? Os 3 pilares que fazem de você um ser único, né? E eu de um ser único. Então, quais são os sinais sutis da intuição? Sensações, percepções, micro-respostas emocionais, que são processados principalmente na área ali do córtex pré-frontal. Então, quando você vive no estado de estresse, o sistema entra no modo sobrevivência. Já falei disso antes, né? No livro lá, o Dr. Joe Dispenza explica claramente isso.
Então, essas percepções, elas ficam silenciadas. Por quê? Porque nesse momento, não é que você não tem intuição. O seu sistema está ocupado demais tentando se proteger. Aqui eu vou dar um entre parênteses muito interessante. Você já percebeu que quando você fica nervoso, né? Você tem vontade no banheiro? Fazer o número 1, fazer o número 2? Por que isso? Isso é fisiológico. Quando a gente está num momento de ansiedade e tensão, o nosso corpo ele quer se livrar de tudo que é excesso. Então ele te manda no banheiro para você esvaziar. Porque, né, vazio, vamos dizer assim, sem peso, você vai ter mais força para correr ou lutar, se for preciso. Então, o nosso corpo, o nosso sistema, ele tá todo ocupado tentando te proteger. Então, quando você afirma algo desse tipo, né, esse decreto de luz aqui, eu sou o canal da intuição pura e verdadeira, você começa a criar um novo comando interno. Você tira a dúvida e você ativa a confiança. E isso muda tudo. Porque o cérebro, ele começa a prestar atenção mais nos estados internos. Lembra que eu expliquei que o cérebro ele é seletivo, então ele vai selecionar de acordo com o que você programa. Então você começa a perceber coisas que antes você estava ignorando. E mais do que isso, você começa a confiar no que você sente. E no nível energético, a intuição é a conexão. Então, quando você sai do comando, né, mental, do controle, você entra em sintonia com algo mais profundo. E essa conexão só acontece quando existe esse silêncio interno, quando existe presença, disponibilidade. E esse decreto, ele faz exatamente isso. Ele limpa o ruído, ele te reposiciona e ele te lembra que você não precisa buscar fora o tempo todo, ao contrário. É dentro que a gente precisa olhar. A gente está sempre tentando encontrar fora. Fora a gente quer encontrar o culpado. Ai, quem é o culpado porque eu não emagreço? Quem é o culpado porque eu não enriqueço? Quem é o culpado porque eu não tenho relacionamento? Né? Então a gente quer buscar fora alguém que está nos atrapalhando. Quando a gente esquece de olhar para nós mesmos, né, para o nosso próprio umbigo e entender, tá, se isso está acontecendo comigo, o que eu não estou vendo? O que precisa ser curado dentro de mim? Quais são as crenças que eu carrego? Então, entenda também que esse tipo de coisa a gente não repete com pressa, a gente repete como como que se a gente estivesse voltando para isso. Então, a frase de hoje para você repetir é: eu sou o canal da intuição pura e verdadeira. Então, você começa a observar os sinais sutis, as sensações no corpo, as respostas que vêm sem esforço. Porque a intuição, ela não grita, a intuição ela sussurra. E você só escuta quando você desacelera o suficiente para sentir. E se isso faz sentido para você, continua, porque quanto mais você se escuta, mais claro fica o caminho. E se você quiser, né, ir mais a fundo, se você quiser receber os 108 decretos de luz, vai lá na minha bio no Instagram ou me chama que eu te mando o link para você ter acesso aos 108 decretos de luz, ao planner de 21 dias dos decretos de luz, né? Aos cartazes tamanho A4, ao e-book, ao planner e outros materiais digitais como papel de parede para celular, o papel de parede para o computador e os áudios também. Então me chama que eu te mando esse link. Um beijo de luz, te vejo no próximo episódio.